amigos do Carros e Corridas, você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, hoje vamos apresentar uma entrevista exclusiva com o piloto paranaense Júlio Campos. Mas antes de começarmos essa entrevista, que ele fala sobre a Stock Car, sobre a família, o início no kart, eu gostaria que você compartilhasse esse conteúdo, se inscrevesse no nosso canal no YouTube, desse o like, dá opinião se quiser, mas dá o like, que é importante que você, dando like aí pra gente, teclando no sininho também, você faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, assim como você, apaixonada por automobilismo, apaixonada por essas máquinas maravilhosas, apaixonado e apaixonada, né? Homens e mulheres que gostam de velocidade. Eu faço esse convite para você. Compartilhe nosso conteúdo, clica no sininho para receber novos conteúdos. A gente vai ter em breve também um teste com o Volkswagen Tera, uma entrevista também ainda no mês de setembro, aliás, no mês de setembro, né? Porque começa já na próxima semana com Tiago Meneghel e vai ser bem bacana. Então, peço a vocês isso e vocês vão acompanhar essa entrevista exclusiva com Júlio Campos, que nos cedeu aí parte do seu tempo, um tempo curto, claro. Os pilotos são ocupados, além da atividade de pilotos, eles também têm suas ocupações fora das pistas e a gente conseguiu um tempinho com o Júlio Campos para trazer para você um pouquinho mais para que a gente possa conhecer e dividir com vocês um pouco da história de Júlio Campos dentro e fora das pistas. Eu espero que vocês gostem. Um abraço. Então, na verdade, eu comecei no automobilismo por causa do meu irmão, né? Isso daí foi muito tempo atrás, lá em 90, mais ou menos, 89, 90 foi quando eu fui conhecer o kart. O Marco já corria há algum tempinho, e aí eu fui ter o meu primeiro contato com um kartzinho, e eu acho que desde sempre, né? Desde o começo da minha carreira, eu fui super abençoado com uma família que nunca, independente de tudo que aconteceu com meu irmão, eles nunca me privaram de fazer o que eu mais gostava, que era estar na pista, que era estar correndo. Então foi sempre desde o comecinho. E eu, cara, de verdade, desde quando eu comecei, eu já me entendi ali, como tentar, né? A gente, quando é criança, a gente não sabe o que vai acontecer, mas logicamente eu já sabia que ia tentar trazer aquilo ali como uma verdade ali para mim, como uma profissão, porque eu gostava muito e, assim, era um negócio que me deixava sempre muito disposto, muito difícil eu não ter, eu não tenho recordação de não ter, sabe, aquela acordar quando era criança ou adolescente e não querer como prioridade estar na pista. Nunca troquei nada pelo automobilismo, pela pista, pelo meu trabalho. Então, assim, sempre que possível, pensamento era corrida, era estar treinando ou fazendo alguma coisa em prol de estar podendo estar dentro da pista e estar correndo. Olha, na verdade não tem como não deixar de ser garoto quando você tem uma profissão desde cedo, né? Eu nunca, muito dificilmente participava da festinha de colégio ou qualquer coisa assim, porque eu realmente estava viajando, estava treinando, estava fazendo minhas coisas. As corridas começaram muito cedo, então assim era aquele negócio que eu tinha prioridade na minha cabeça. Não é que ninguém nunca me obrigou, ninguém nunca precisou me forçar para fazer o que eu gostava de fazer. Então era complicado, logicamente, no colégio, aquelas bagunças com a molecada, meus amigos, tenho muitos amigos ainda desde a minha infância, desde o do condomínio onde eu morava junto com a minha família, o colégio também, ainda tenho alguns amigos do colégio. Então, assim, fiz as minhas amizades, mas, logicamente, a prioridade desde o começo era estar na pista, era estar correndo. Então, eu tenho certeza que foi uma infância muito diferente do que se eu não fosse um esportista. Mas eu vou te falar, faria tudo de novo 1000 vezes.
Na verdade, eu lembro até a pista. Eu estava acompanhando uma corrida do meu irmão e foi quando a gente viu a primeira vez um kart cadete lá em Rio Negro. Eu estava no Paraná assistindo, não sei se era um campeonato paranaense, um metro, sei lá, não sei qual que era a corrida exatamente, mas eu lembro que num dia da semana que a gente chegou tinha alguns kartzinhos de criança, né? Na época não era tão normal isso e eu acabei correndo aquele fim de semana. Foi sentar num kart numa quinta-feira e no sábado, domingo já estava participando da minha primeira corrida. Então, eu lembro de ter andado muito pouco aquele fim de semana até arrumar o kart, né, deixar tudo prontinho. E como eram poucas crianças, logicamente, eu lembro de ter largado, eu lembro de ter feito minha primeira ultrapassagem, ter chegado em quinto lugar nessa primeira corrida que eu fiz lá, porque era realmente sem noção nenhuma do que estava fazendo, né? Era a primeira vez realmente sentando num kart e depois daquilo virou história, né? O que vocês conhecem aí, virou corrida quase todo final de semana, um monte, graças a Deus, um monte de títulos no kart e alguns títulos também, e vários títulos também em carro de corrida, em vitórias, graças a Deus, uma história muito bacana. Na verdade, na história em casa, ela é bem pesada por causa do falecimento do Marco na Fórmula 3000, né? Quando o Marco morre em 95, num acidente, acaba que foi bem tenso aquele fim de semana. Foi realmente muito tenso em casa, porque quando a gente chega, o Marco chega para ser enterrado na semana em Curitiba, eu tinha corrida no fim de semana. E, assim, para você ter uma ideia de quanto meu pai sempre se esforçou, principalmente mentalmente, de estar do meu lado. No fim de semana ele estava comigo numa pista de kart e eu estava correndo. Então, eu sempre, não tenho nem como não falar que eu fui sempre incentivado pelos meus pais. Hoje, pai também, não sei nem como ele teve força para fazer o que ele fez. Então, é um esquema que realmente ele teve que passar por muita coisa ali na cabeça dele para liberar que eu continuasse. Eu já era campeão, acho que era campeão brasileiro de kart, paulista, paranaense, eu tinha alguns títulos, né? Por causa do meu irmão também me incentivar muito quando eu era criança. Então, assim, eu tive essa ajuda dele e, assim, eu tinha uma facilidade de ter um coach naquela época já, que sempre estava ali me ajudando e me judiando, na verdade, na pista, que ele me ajudava bastante. Então, assim, mas nunca tive, não tenho como falar que tive nenhum tipo de rejeição em casa em relação a nada, porque eles fizeram muito mais do que eles deveriam não estou falando na parte nem financeira nem nada, tá? Estou falando na parte emocional, assim, de ter realmente liberado eu, ainda uma criança de 13 anos, a continuar com o meu sonho. É bem Exato. tranquilo de falar, assim, hoje a gente já tem um entendimento em casa muito grande, logicamente, né? Eu estou falando por mim, né, pelos meus pais, eu acredito que também, mas a gente sabe que é uma coisa que acontece, o esporte é realmente perigoso, acontece muitas coisas e a gente sabe que a gente tem sempre um risco, mas eles foram fortes e sempre me liberaram fazer o que eu queria e, assim, era lógico que era muito difícil eu pessoalmente né, de parar, eu nunca me vi, nunca pensei nisso. Cara, é muito legal essa, assim, para ficar bem claro para o pessoal, né, entender o que era Stock Car, mesmo na visão dos pilotos, né, da minha geração para hoje em dia. A mudança ela é tão grande, mas tão grande, porque que na minha época, os pilotos da minha geração, você não escutava quase nenhum falando, quase nenhum não, acho que é quase nenhum mesmo da minha geração falando que queria se tornar profissional e virar piloto de Stock Car, né? Isso não existia, todos tentavam Fórmula 1, Fórmula Indy, e alguns pilotos, quando terminavam, quando alguma coisa não vinha dando muito certo, a gente acabava migrando para Stock Car. Hoje, a gente vê pilotos na cadetinha, na Júnior Menor, na Júnior, desde o kart, treinando e fazendo tudo para que venha a ser piloto de Stock Car. Então, assim, eu sou muito grato de estar dentro da Stock Car
desse crescimento gigantesco, onde você vê que todos os pilotos mesmo, a maioria deles, gostariam de se tornar piloto de Stock Car. Tem, logicamente, muitos pilotos que querem chegar na Fórmula 1, é o nosso campeonato principal, mas existem muitos e muitos pilotos ali, você pega vários mesmo, que só estão querendo chegar na Stock Car. Então, assim, eu acho que explica muito mais fácil para quem não entende o crescimento, ver o que se tornou para a gente mesmo, para quem vive disso. A gente quer saber, a gente vê as crianças falando, pô, quando eu crescer eu quero ser piloto de Stock Car, eu quero como que eu faço para chegar na Stock Car. E na minha época não existia isso, então assim, é gigante, né? Mudou da água para o vinho em relação aos pilotos. E assim, se você for parar para falar em relação à estrutura, carro, o carro é muito mais rápido, a tecnologia é muito maior. Se você for em relação de evento, o evento é gigantesco. Hoje, tudo que a Stock Car proporciona para público, para patrocinadores, assim, é um crescimento em todas as áreas. Então, eu acho que é muito legal de ver o quanto o pessoal que hoje está trabalhando, que está na frente da Stock Car, está conseguindo fazer ela evoluir ano a ano, corrida a corrida, ainda mais agora, né? Esse último ano foi uma virada de chave gigantesca, com um carro novo, com uma tecnologia, né, absurda. Posto que você vai entrar também nessas perguntas do novo carro, mas assim, já te adiantando, é um carro muito mais prazeroso de guiar, assim, não tem nem comparação. Qualquer piloto que você perguntar entre o carro antigo e esse carro vai te falar que ele mudou da água para o vinho e para guiar é realmente um negócio sensacional. Então, na verdade, assim, a gente ainda está naquela parte de experimentar muita coisa no carro, sabe? Desde asa, desde a parte de cambagem, caster, o que usa de reiki, qual seria o melhor para freio, se freio mais para frente, mais para... Então, assim, a gente está testando tudo. E, assim, logicamente, toda hora que você chega numa asa, aí você vai para um balança de freio, depois você vai mexendo numa cambagem, mexe num caster, você vai mexendo em algumas coisas que vai modificando outras. Então, assim, a gente, para chegar num balanço perfeito desse carro, ainda vai demorar um pouquinho, logicamente, porque são poucos testes, né? A gente anda muito pouco. Fim de semana, a gente tem que economizar pneu por causa da tomada e corrida. Então, assim, a gente vai aprendendo ele como dá, principalmente nas corridas, né? E em relação ao outro carro, ele não tem nada, nada, nada que seja mais difícil, nada. Ele é totalmente mais fácil e mais prazeroso de guiar. É mais fácil de frear, é mais fácil fazer curva, é mais fácil de tudo. Logicamente, o que acontece com esses carros, quando ele tem pressão aerodinâmica, é que aqueles últimos 4, 3 décimos, em curva de alta principalmente, ele fica muito mais difícil. Então, assim, muitos pilotos podem vir a ter esse problema de conseguir carregar a velocidade em curva, coisa que vai mudar muito do último carro para esse, né? Você vai conseguir carregar muito mais velocidade, e essa parte que é muito mais prazerosa. E eu acho que os pilotos aí que realmente gostam de carro né, com pressão aerodinâmica, com um carro realmente trazendo força G para a gente de novo, vão acabar se sobressaindo um pouco. Como ser um piloto competitivo diante de uma realidade para a diminuição de custos de qualquer categoria, que essa é a realidade de qualquer categoria hoje, ter esse equilíbrio entre custos, testes e o piloto ter o controle do carro e o ajuste do carro nas mãos. Então, realmente o automobilismo ele é feito ele é muito caro, né? O automobilismo sempre foi muito caro e a gente acaba chegando naquele ponto que se a gente for fazer testes, a gente vai gastar o mesmo valor de repente que está fazendo um fim de semana de corrida. Então, por que não fazer mais um fim de semana de corrida, né? É isso que a gente pode trazer mais público naquele fim de semana. Vocês vão se divertir assistindo as corridas, entendendo. Eu sou muito mais do lado do pessoal, né, da categoria que vem isso. Cara, se a gente pode fazer teste, realmente, se tiver algum problema que tenha que ser resolvido e os carros estão se tiver algum problema, beleza, vamos fazer teste para resolver algum problema que o carro não esteja conseguindo andar.
Mas se os carros estão andando de um jeito perfeito, bora correr. Todo mundo vai ter o mesmo tempo de pista, todo mundo vai ter o mesmo tempo para fazer os testes, e os engenheiros que tiverem as melhores ideias, eles vão acabar colocando os carros deles um pouquinho mais de vantagem do que os outros. Mas eu acho que simulador para estocar a gente não tem ainda, não existe um simulador que fique parecido, perfeito com o nosso carro, né? A gente nem tem esse simulador para estocar nesse carro novo. Então, assim, a gente não tem esse tipo de treino. Logicamente, a gente treina muito em simulador, as pistas, a gente fica pesquisando carros parecidos, a gente já sabe, né, como funciona o nosso carro, então a gente tenta pegar algum carro que ande parecido com o nosso, para que a gente fique treinando nos simuladores. Mas da Stock Car a gente não tem. Só que assim, eu acho que não é muito mais legal para vocês como público, não como, não estou falando como jornalista, mas assim, se os carros estão andando, bora correr. Bora correr, vamos pôr na pista em corrida, vamos fazer teste na sexta-feira de treino, sábado tomada de tempo, galera, e bora correr. Eu sou da opinião de colocar a Fórmula 1, né? Começou com com isso, diminuiu muito o teste, colocou muito mais evento. Ao invés de vocês ficarem lá treinando, vão correr. Vocês que arrumem, você vê carros da Fórmula 1 que começam ano, mesmo a Sauber esse ano, né? Começou de um jeito que estava sempre lá atrás, e a gente viu aí o Bortoleto andando em sexto com essas evoluções todas que eles estão tendo durante o ano. Então, de repente, se tivesse feito, né, muito mais teste do que corrida, eles já começariam um ano com um carro muito melhor. Mas eu acho mais legal colocar para correr, põe para correr, a galera tem que estar correndo. Se a gente for gastar uma verba X, que seja em finais de semana de corrida mesmo, porque vocês querem assistir, a verdade é essa, a gente está fazendo isso para vocês. A gente está trabalhando para o público quer assistir, o público quer ver a gente correndo. Então eu acho bacana que a gente possa estar aí entregando entretenimento para o pessoal estar assistindo. Sendo uma estoque que se mostra, pelo menos em nível de tempo, mais competitiva. Você confirma que a estoque é mais competitiva e como você se coloca dentro dessa competitividade? Ah, não, a Stock realmente, eu acho que ela está cada vez mais competitiva. Eu acho que chegada de novos pilotos, muitos pilotos passando, né? Então, assim, eu acho ela se torna mais competitiva cada ano. E eu tô aí já, tô na acho que minha 16ª temporada junto deles, então eu acho que o dia que acabar a competitividade, eu não vou estar mais participando. Espero que demore bastante tempo ainda. Ano passado brigamos pelo campeonato até a última etapa, furou um pneu ali enquanto eu estava em segundo, precisava de ganhar a corrida e ter mais algumas coisinhas para ganhar o campeonato, mas ficamos bem perto, né? Largamos acho que a 20 pontos do líder na final, na última corrida de domingo, e um furo de pneu acabou nos tirando da briga do título, seria um vice-campeonato. E é isso, não tem ensino no automobilismo, a competição ali é muito bacana por isso. Mas assim, nas últimas duas corridas desse ano, as duas primeiras, na verdade, eu não consegui fazer tomada de tempo mesmo, o carro não saiu para tomada de tempo. E nas outras duas, a gente largou uma em quarto, uma em quinto, fizemos 2 Q3, sempre como o melhor Toyota, né? Isso que é muito importante, né? Porque a gente não tem nem essa. A gente está fazendo essa equalização, a categoria está equalizando as marcas também durante os fins de semana, então, assim, a gente sabe que isso já está bem mais próximo. Nessas últimas duas etapas, a gente já percebeu isso, que os carros já estão mais próximos, e logicamente a categoria está cada vez mais tentando deixar os carros iguais, né? E a gente foi o melhor Toyota nos últimos 2 finais de semana nos quales, e eu acho que mostra isso que você falou, competitividade. A gente está super bem, está super rápido, super preparado. Eu acho que eu nunca tive tão bem preparado fisicamente. Velocidade, mentalmente, eu sempre estive pronto. Eu acho que nunca deixei de entregar velocidade, né? A gente consegue ver isso com os companheiros de equipe sempre. Quando você está correndo, você tem os companheiros de equipe, para ver realmente nos quales e nas corridas se você está bem. Mas fisicamente, com certeza, eu estou na minha melhor forma, porque treinando muito. Então, hoje na equipe, na Crown, logicamente é uma equipe que a gente trabalha como sempre, né? Todas as equipes, todo mundo junto, os dois carros sempre tentando passar informação de um para o outro, para que a gente chegue com bastante velocidade no fim de semana, e na hora da corrida
cada um vai atrás dos seus interesses, que é tentar ganhar a corrida, né? O William Lube, que é o nosso chefe de equipe, e a gente tem lá o René, hoje, que é o cabeça do meu carro. É um menino que realmente está me surpreendendo bastante esse ano. Nunca tinha trabalhado com ele no meu carro e assim ele está tendo uma entrega muito bacana. A gente está conseguindo ter uma troca bastante boa. Eu como bastante experiente, é muito legal ver quando a gente consegue conversar com um engenheiro e mesmo você entendendo bastante coisa, o cara chega com informações muito boas, né? Então é isso, eu acho que tem que ter sempre isso. E os patrocinadores, né? A gente não consegue fazer nada disso se a gente não tiver junto dos patrocinadores. A gente tem a Lubrax, né? A Vibra, que é um patrocinador master que está aí com a gente já há 6 anos. Lubrax Podium, carregando as marcas que são ícones gigantes dentro do automobilismo. Estão aí há muito tempo trabalhando com automobilismo, acreditando no esporte. Então, assim, é uma felicidade muito grande ter uma empresa desse porte te escolhendo para representar uma marca tão grande, né? Então, assim, tô eu e o Felipe, o Massa, que eu acho que, né? Acho que o pessoal conhece quem que é esse daí. O Felipão, a gente tá junto aí, carregando, e assim, posso falar por nós dois que a gente fica às vezes longe. Cara, não tem como falar, né? Fico muito faceiro de estar com uma empresa gigantesca carregando e deixando que a gente estampe a marca deles no nosso carro. E aí, nossos patrocinadores pessoais também, que estão aí sempre ajudando a gente. Eu tenho a Sotubo, Locomex, Machado Cheats, tem J Marques, Eleven, tem algumas marcas que estão comigo, Tursan, né? São vários. Tomara que eu não deixe ninguém passar assim, porque eles estão, não sei se foi da Sotubo, mas assim, são super parceiros, eles estão há bastante tempo comigo, e eles sabem o tanto que eu, fico feliz de poder carregar eles comigo. Então, é que todo mundo faz essa pergunta e, assim, eu acho que para muitos pilotos, hoje ele não é meu companheiro de equipe, né? Ele é companheiro do Suzuki, mas a gente tá junto, porque a gente tem uma equipe co-irmã, então a gente troca algumas informações, bastante informações até. Só que o Felipe ele correu comigo desde o kart, então, assim, para mim, correr com o Felipe é o Felipe do kart que anda comigo até hoje, sabe? Mas, logicamente, ele traz uma bagagem gigantesca, o cara sabe muito sobre toda essa parte de, cara, de tudo. Se a gente for parar para analisar tudo que o Felipe traz para dentro da equipe de informação, é muita coisa, desde uma parada no box, qual que é o tipo de treinamento que eles faziam para não perder nenhum segundinho, um milésimo, na verdade, dentro de uma parada de box, até acerto de carro, o porquê, né? As perguntas sempre vieram, porque lá eles tinham muito mais coisa para poder mexer, mesmo num amortecedor, ou qualquer coisa, tinha 300 coisas que poderiam ser feitas, e o nosso carro ele tem muitas coisas que são mais travadas, só que assim, ele vem com várias perguntas que assim acaba acendendo algumas dúvidas nos engenheiros e acabam pensando fora da caixa. Então, assim, o Felipe acaba trazendo muita informação. Mas, assim, em relação a fazer as coisas para setup, para tudo, cara, ele é aquela coisa absurdamente muito bacana de estar junto. E ele, como companheiro de equipe, ele era meu amigo de infância que voltou a correr comigo, desde o kart, depois voltou para estoque. Então, assim, foi muito mais tranquilo, acho que para eu estar junto do Felipe do que de repente algum outro piloto que ia ficar olhando com aquele olho brilhando, meu Deus do céu, o Felipe aqui do meu lado, entendeu? Então, assim, para mim foi bem tranquilo estar junto dele. No primeiro ano, quando ele chegou na estoque, realmente era um carro muito pesado para ele, um carro bem difícil, aquele carro que era. Esse carro de hoje não, esse carro de hoje é muito mais fácil para um piloto igual ele, que é um carro com aerodinâmica, um carro que faz muita curva, fica muito mais fácil para ele. Mas no primeiro ano ele estava bastante tentando entender como que se guiava o carro, realmente. E como quase todos, né? Todos os pilotos que vieram de Fórmula muito rápido, as primeiras corridas são bem mais difíceis.
Mas era legal, tipo, o Felipe, eu lembro da primeira corrida, que eu acho que foi, sei lá, eu lembro de Goiânia, que assim, no primeiro treino, assim, você já via curvas que você falava, meu Deus, cara, olha o que o cara tá fazendo, o cara já, assim, você já via que a hora que ele se encaixasse no carro, o negócio ia andar muito bem. Eu só queria primeiro agradecer aí pela entrevista, é um prazer estar falando de automobilismo, falando de corrida, falando dos meus parceiros e da Stock Car, né, que hoje é a categoria que eu tô há tanto tempo e gosto tanto de estar competindo nela. Então, assim, é um prazer estar falando sempre de automobilismo, de corrida, de carreira. Então, um prazerzão meu de estar aí junto de vocês. Espero que o pessoal tenha curtido e bora assistir Stock Car, que está cada vez mais legal.